bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Direito Civil em Diálogo. Eu sou a Débora, estou aqui na presença do José Marcelo Poppe, que é acadêmico em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Olá, José Marcelo, tudo bem? Olá, Débora, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos sua presença aqui. José Marcelo, hoje nós trataremos de um dos temas mais delicados do sistema prisional brasileiro, que são as revistas íntimas nos presídios. Vamos explorar o conceito dos direitos de personalidade, a perspectiva atual sobre revistas íntimas nos presídios brasileiros, como esses procedimentos podem violar direitos inalienáveis e como isso contrasta com os riscos potenciais para os agentes penitenciários. Para o nosso público que não está familiarizado com o termo, você poderia explicar o que são direitos de personalidade? Claro, os direitos de personalidade são aqueles direitos inalienáveis e irrenunciáveis que uma pessoa possui para a proteção de sua integridade física, psíquica e moral. Eles incluem o direito à vida, o direito ao próprio corpo, ao nome, à imagem e à privacidade. São direitos garantidos no Código Civil, nos artigos 11 ao 21, e amparados no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 10. Tá, me diga, como que as revistas íntimas nos presídios se encaixam nesse contexto? A revista íntima é um procedimento onde as pessoas, sejam elas visitantes ou detentos, são submetidas a uma inspeção corporal, por vezes minuciosa, para encontrar objetos ilícitos. Esse procedimento pode, dependendo de como é realizado, entrar em conflito com alguns dos direitos de personalidade que eu mencionei, como, por exemplo, a dignidade ou a privacidade. Então, a gente pode entender, então, que a revista íntima pode, de fato, infringir esses direitos de personalidade? Sim, especialmente se realizada de forma vexatória. No entanto, é um tema bastante complexo, visto que também devemos levar em consideração a segurança nos presídios e a prevenção da entrada de substâncias ou objetos ilícitos. Ah, sim, entendo. Então, uma questão aqui. Como que podemos equilibrar essa tensão entre a violação dos direitos de personalidade e o risco potencial para os agentes penitenciários? Débora, essa é uma questão realmente desafiadora. A resolução passa pela implantação de tecnologias de rastreamento corporal não intrusivas, como os scanners, por exemplo. Eles permitem a detecção de objetos ilícitos sem o contato físico, íntimo e invasivo. Mas também é importante investir na formação dos profissionais para que eles saibam lidar com essa situação de uma maneira mais adequada e respeitosa. Uhum. E qual é o atual entendimento sobre a revista íntima em presídios no Brasil? Hoje nós temos a resolução número 28, de 6 de outubro de 2022, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esta estabeleceu as diretrizes para a realização de revista pessoal em estabelecimento prisional vetando a utilização de práticas degradantes. Essa resolução é um avanço importante na proteção dos direitos de personalidade no contexto prisional. Ela estabelece as diretrizes claras para a realização da revista íntima. Sim, perfeito. E como que essa resolução ela afeta a prática da revista íntima nos presídios? O artigo 2º, por exemplo, especifica que é vedada a revista vexatória, desumana ou degradante e notadamente proíbe o desnudamento, a conduta que implique em toque ou a introdução de objetos nas cavidades corporais das pessoas revistadas, o uso de cães ou animais farejadores, o agachamento ou mesmo o salto. Além disso, a resolução também estimula a utilização de equipamentos de detecção de metais e scanners corporais, ao invés de contato físico direto. Inclusive, trouxemos um exemplo aqui para demonstrar essa resolução na prática. Então, nós vamos assistir agora a um vídeo que traz esses exemplos. Nas 33 penitenciárias do Paraná, nada mais passa despercebido pela revista.
Agora, os procedimentos de segurança são realizados de forma mais precisa e rigorosa, por meio dos escâneres corporais. Acaba com essa revista vexatória. Então, todo aquele constrangimento que a visita tinha ao adentrar numa unidade penitenciária, isso nós acabamos. Os escâneres corporais possuem uma tecnologia avançada, capaz de detectar materiais metálicos e outros objetos escondidos nas roupas e no interior do corpo dos visitantes. Aproximadamente 1.700 pessoas são revistadas semanalmente no Complexo Penitenciário de Piraquara. Nós temos por semana ocorrências de apreensões de ilícitos, como celulares, drogas. Nós temos aí, num mês, cerca de 24 ocorrências. Dessas 24 ocorrências, aproximadamente 15 pessoas são presas com esses ilícitos. As máquinas seguem as normas brasileiras de inspeção e a tecnologia não oferece risco à saúde. É importante o alerta para aquelas visitantes que vêm no complexo ou em alguma unidade prisional com alguma intenção de trazer um objeto pontiagudo, um objeto ilícito, qualquer tipo de droga. É importante esse alerta que será identificado e será feito os procedimentos. Esse vídeo foi bastante didático e a partir dele eu tenho outra questão aqui. Quais são os desafios para a implementação dessa resolução? Bom, os desafios passam pelo custo de aquisição e implantação desses equipamentos, como os scanners, por exemplo, mas também a necessidade de uma mudança cultural entre os profissionais que trabalham nos presídios, que muitos deles já estão acostumados aos métodos tradicionais de revista. A formação adequada e contínua desses profissionais também é necessária para permitir, de fato, a implantação dessa resolução. Mesmo assim, considerando os benefícios em termos de respeito aos direitos humanos e melhorias na segurança dos presídios, eu acho que é um investimento mais que justo e necessário. Perfeito, José Marcelo. E agora, para a gente finalizar nossa entrevista, nós temos a linha Fontana. E o Fontana traz informações sobre o andamento do caso no STF. É com você, Fontana. Olá, Débora. O STF julgou se estados podem fazer revista íntima nos visitantes em unidades prisionais. Os ministros até chegaram a formar maioria para proibir a prática, mas logo em seguida o julgamento foi suspenso. Os ministros do Supremo julgavam se a revista íntima viola os princípios da dignidade da pessoa humana e de proteção à intimidade. A votação era no plenário virtual, onde os ministros votam eletronicamente, sem debates. A análise também iria definir se provas encontradas na revista, como drogas ou celulares, poderiam ser incluídas em processos. Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e André Mendonça formaram maioria para proibir a revista íntima, mas depois de votar, Mendonça mudou o posicionamento. Segundo o gabinete do ministro, houve um erro no lançamento do voto, já que ele pretendia votar pela manutenção das revistas íntimas. A situação levou o ministro Gilmar Mendes a pedir destaque sobre o tema, o que paralisa o julgamento e obriga que o assunto seja debatido presencialmente, em plenário. O ministro Gilmar Mendes chegou a propor no voto a fixação de um prazo de 24 meses, a partir do fim do julgamento, para que todos os estados da federação adquiram aparelhos de scanner corporal ou tecnologia similar para substituir a revista, assim como bem ponderou o nobre colega José Marcelo. Com o pedido de destaque, o julgamento recomeça do zero, sem aproveitamento dos votos. É com você, Débora. Bom, José Marcelo, gostaria de agradecer ao Fontana e a você pelas informações aqui. Gostaria de convidá-lo para um próximo programa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de trazer novos argumentos a um assunto tão importante. Muito obrigada, pessoal. Eu espero vocês no próximo episódio. Até mais.